fazer um resumão, um panorama aqui de como foi o 1º de maio, que inclusive foi marcado por protestos, manifestações com a polícia em alguns países. Conta pra gente, Bea. Como era esperado, o protesto na França foi bem violento. Eu até ontem de manhã estava conversando com a correspondente em Paris, Sônia Blota, e ela me disse, Beatriz, hoje meu dia vai ser de muito trabalho, viu? Porque tradicionalmente os protestos aqui do Dia do Trabalhador terminam em confusão e realmente isso aconteceu. Não só em Paris, mas também em outras cidades como Lyon, por exemplo. Infelizmente, no final do dia, os manifestantes entraram em confronto com policiais, né? A tropa de choque ali estava tentando dispersar a multidão que desobedeceu o percurso que tinha sido previsto pelas autoridades para as marchas nos centros das cidades. E aí teve esses confrontos, prisões também e algumas pessoas feridas. Hoje, a imprensa francesa divulgou um balanço, então foram realizadas em todo o país 72 prisões, incluindo 52 em Paris. Na capital francesa também, algumas estações de metrô foram fechadas justamente para evitar vandalismo. A principal pauta dos trabalhadores na França era o aumento do desemprego, mas também a trumpificação no mundo, falando sobre Donald Trump. Então, essa questão da guerra tarifária, o avanço da extrema-direita, tudo isso foi colocado em pauta nas marchas que foram convocadas pelas centrais sindicais. De acordo com as centrais sindicais, cerca de 300 mil trabalhadores foram às ruas em toda a França, mas a polícia fala em um número menor, cerca de 150 mil. Onde também teve confusão foi na Turquia. E isso, de certa forma, também já era esperado, porque Istambul, que é a maior cidade do país, está vivendo uma onda de violência desde a prisão do prefeito da cidade, o Ekrem İmamoğlu. Ele foi preso em março, diante de investigações sobre corrupção. Mas, por se tratar do principal adversário político do presidente Recep Tayyip Erdogan, a oposição turca diz que há manipulação política, né, e questiona o motivo dessa prisão. Desde março, vários protestos violentos também estão acontecendo em Istambul. E aí, no 1º de maio, quando os trabalhadores foram às ruas para protestar por mais direitos trabalhistas, por melhores salários, houve também confronto com a polícia e um grupo de advogados está fazendo acusações contra as forças policiais, dizendo que, na verdade, o governo tentou impedir esses atos democráticos. Mas não teve só confusão, né? Outras manifestações mais tranquilas aconteceram, como na Grécia, a gente acompanhou, na Coreia do Sul, os sul-coreanos são bem civilizados, assim, né? Em manifestações eles ficam sentadinhos na calçada, segurando cartazes. Então, foi uma mobilização, assim, em vários países, em vários continentes. Se bem que no Chile, aqui na América do Sul, teve confusão também. Teve cerca de 10 pessoas foram presas na capital Santiago, em cenas muito parecidas com aquelas de 2019. Lembra daqueles protestos de estudantes que foram motivados primeiro por aumento do transporte público, né? Cenas muito parecidas, aqueles canhões de água tentando dispersar os manifestantes, bomba de gás lacrimogênio, muita confusão de manifestantes encapuzados que lançaram coquetéis Molotov contra policiais. Então também teve essa questão aqui no Chile. Mas, em geral, na maioria dos países, as manifestações foram pacíficas. Vamos passar para o nosso segundo assunto? Conclave. Só se fala em outra coisa, não. Só se fala em... Todo mundo de olho agora, né? Em Roma, no Vaticano também. E a chaminé da Capela Sistina é instalada há 5 dias do conclave. A gente já tem o caminho da saída da fumaça. Né? E muita gente não sabe que a chaminé não é fixa, né? Pois é. Tem gente que pensa, nossa, mas a chaminé... Já não tá lá? Não, eles tiram e colocam só pro conclave. E aí, hoje, bombeiros subiram lá no teto da Capela Sistina e fizeram a instalação da famosa chaminé que vai soltar a fumaça branca quando tiver um próximo Papa, né? A partir do dia 7 de maio, quarta-feira que vem, os 133 cardeais elegíveis, papáveis e votantes, né, vão se reunir dentro da Capela Sistina a portas fechadas para escolher um novo pontífice. O processo começa às 11h30 da manhã, no dia 7, mas mais cedo, a partir das 5, no horário de Brasília, haverá uma missa na Praça de São Pedro, celebrada pelo cardeal Rê, que é o decano do Colégio de Cardeais. Aí, então, mais tarde, às 11h30, todos os 133 farão um juramento e
então começam esse processo de votação. Eles só saem da Capela Sistina para dormir e se alimentar na Casa de Santa Marta, que foi a residência papal de Francisco durante os 12 anos de pontificado. Daí, quando estão na Capela Sistina, é todo aquele processo que a gente vem falando nos últimos dias, né? 2 votações de manhã, 2 votações à tarde. Para se eleger um papa, são necessários 2/3 da aprovação dos cardeais, e quando isso acontece, é fumacinha branca que a gente pode ver dessa chaminé. No filme O Conclave, isso é bem ilustrado. E como é que é feita a fumaça? Tô lendo aqui uma reportagem da BBC. A partir dos anos 1800, as cédulas usadas pelos cardeais eram queimadas depois da votação como uma forma de indicar que não havia sido alcançado um consenso para essa eleição. Então, a ausência de fumaça sinalizava que um novo papa havia sido escolhido. Mas aí isso foi aprimorado, aí desde 1914, a fumaça preta indica que os cardeais reunidos ainda não chegaram a um consenso de 2/3 necessários para eleger um novo papa. E aí a fumaça branca indica que sim, que esse novo papa foi eleito, e aí são compostos químicos, aditivos químicos que são colocados nessas cédulas que são queimadas, e aí eles determinam ali a cor da fumaça que sai dessa chaminé, que vai ser super monitorada a partir de agora. E aí a gente fica sabendo da notícia literalmente por um sinal de fumaça, né? Isso é muito doido, né? Exatamente. Primeiro vem a fumacinha, aí depois um cardeal faz o anúncio do nome do eleito, né? E o nome oficial do Papa, né? Porque assim que você é eleito, você tem o seu nome de cardeal e já escolhe o nome do pontificado, como foi o caso de Francisco Jorge Bergoglio. Cara, ontem aconteceu uma coisa muito legal, né? Eu estava ali na FAAP, em São Paulo, onde foi aberta ao público ontem a exposição, a mega exposição Andy Warhol Pop Art. E, aliás, a Band News FM é a parceira oficial dessa exposição, que acontece por lá no Museu de Arte Brasileira. E aí a gente não tem ideia, né, da quantidade de pessoas, da diversidade de pessoas que ouvem a Band News FM. E se aproximou de mim, e vou aproveitar para mandar um abraço para ele, o professor Igor Alves. Ele é vaticanista, professor da FAAP. Aí ele me abordou, falou que era ouvinte e tal. E disse o seguinte: eu tô embarcando, tô indo para Roma, tô indo pro Vaticano, acompanhar de pertinho o conclave. Jura? Se colocou à disposição, inclusive. Mentira! Muito legal. E aí ele fez aquele, falou: olha, eu tô montando junto com os alunos um perfil no Instagram, e aí eu já recomendo aqui para todo mundo, @conclave.2025. @conclave.2025. Sabe o que eles estão fazendo? Já pegou pra seguir. Quero esse contato. Sabe o que ele tá fazendo? O que eles fizeram, gente? Um trabalho sensacional de cardeais. Então tem a foto Olha! com o perfil de cada um dos cardeais papáveis, tem todas as informações, onde nasceu, o nome completo, e tem um resumo das atividades, e lá no finalzinho você percebe perfil moderado, perfil mais progressista, perfil conservador. Eles já classificam, inclusive, assim, pelas atitudes, pelo histórico, né, qual é o perfil de cada um deles. Então, é um trabalho muito legal sendo feito pelo professor Igor Alves, junto com os estudantes também, para que fique tudo bem organizadinho ali com a foto, com as informações principais, de onde é, local de nascimento, nome, e um pouco do histórico também, além do perfil. Perfeito. Legal, né? @conclave.2025. Nossa, tá bombando de seguidores, viu? É mesmo? Eu comecei a seguir, olha, tava em 400 e alguma coisa, já tá em 524. Pronto. Já ganhou mais de 100 seguidores só nesses minutinhos, viu, Sheila? E aí um abraço pro Mas, professor cara, vale muito Igor a pena, Alves. porque, Tô seguindo começou também, dos né? 135 e aí tá diminuindo, né? Deve ser um post por dia, talvez. Já tá no cardeal 106 da Achei Itália. aqui o cardeal das Filipinas, o Luiz Antônio Tagle, que é considerado um dos favoritos, né? Ele que é chamado de Francisco Asiático. Perfil progressista. Vocês viram que ele apareceu cantando num vídeo de 2019? Gente, mas assim, É. quem é que vai criticar um cardeal da Igreja Católica que canta Imagine de um John Lennon? Porque não houve essa crítica? Houve. Ai, ele está falando, Que não cantando há uma religião, música. que tem essa parte da letra. Que Imagina. questiona a música fala religião. sobre paz, é maravilhosa. Gente do céu.